dificilmente diesel e gasolina ultrapassa mais do que 25% do composto do carro. Isso para quem anda muito. Quando a pessoa anda pouco, não representa nem 10%, nem 8%. Percebe? Então, é onde que o motorista aplicativo erra muito. Porque o maior peso é a prestação, a depreciação e ele. Ele faz parte do negócio dele. Você, quando você abre um negócio, uma farmácia, você abre a farmácia, paga tanto de aluguel, você está lá dentro, você tem que ganhar um mínimo lá. Então, você faz parte do custo fixo da farmácia, não é assim que você ensina lá seus... O carro é a mesma coisa, é a minha empresa, é o meu negócio. Você sabe qual é o custo do seu veículo? O custo do veículo da sua frota? Você que é motorista de aplicativo, você que usa o carro em qualquer esfera que seja, você sabe qual é o custo desse carro? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu trouxe um especialista em transporte para a gente bater um papo sobre isso, porque é uma dor da maioria dos empresários, das pessoas. Às vezes você vai, faz um financiamento, compra pela emoção e depois você se vê apertado, endividado e não sabe o que fazer. Esse convidado de hoje, ele é especialista no assunto, nós vamos bater um papo sobre isso. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio 70 e recebam com muito carinho Herbert Martins, seja bem-vindo. Muito obrigado, Josimar. É uma felicidade estar aqui com você com tantos seguidores, né? E, modéstia à parte, você falou assim, eu sou um especialista em transporte. Não, eu sou um guerreiro que sobreviveu a esse negócio chamado veículo, caminhão, aí ao longo de quase 35 anos, né? Que sobreviver no Brasil, pagando caminhão, pagando veículo e renovando e recebendo os atuais fretes que você tem, você pode ter certeza, é quase que um milagre hoje no Brasil. Viu? E como que você entrou nesse segmento de transporte? Foi uma escolha sua? É até engraçado essa pergunta, é clássica, né? Eu confesso para você que assim, eu odiei o transporte por quase 20 anos. Porque não foi uma escolha. Meu pai me trouxe para o negócio quando eu tinha apenas 10 anos, então acho que ficou aquele sentimento de, poxa, perdi minha infância, perdi jogar bola, né? Tanto é que assim, eu fui começar a praticar um esporte aos 27 anos. Eu fiquei dos 10 anos até os 27 sem praticar nenhum esporte. Ou seja, 10 anos seu pai já te colocou na empresa. Já me colocou na empresa e assim, meu pai era aquele cara militarista, aquele cara nervoso, bravo. E assim, então eu fui criando um ranço mesmo, sabe? Então assim, para mim era muito... Não era uma coisa prazerosa. E só que, ao passar dos anos, ao passar do tempo, depois que ele falece... E eu tocando ali o negócio, aí as coisas eu fui imputando, né, o meu modelo, aquelas coisas ali, e fui tomando gosto, e fui virando um estudioso, fui virando um apaixonado. Hoje eu sou um apaixonado pela logística do Brasil, pelo transporte, sou um estudioso mesmo, de leis, de processos, de tecnologia, enfim. Então, e foi com isso que eu consegui navegar com tanta maestria aí nesse país que a maioria, inclusive, você pode ter certeza disso, a grande maioria... Ou fale, né, ou vai à falência, ou, na melhor das hipóteses, para com o negócio para tirar alguma coisinha ali, ainda para salvar alguma coisa ali para encostar. É um segmento muito complexo. E quando você assume a empresa, já tinha quanto tempo? Deu para pegar uma bagagem quando seu pai veio a falecer? Sim, bastante. Eu acho que, assim, de uma maneira que meu pai provavelmente não esperava, né, como eu começo a trabalhar na empresa aos 10 anos... Já aos 21, eu já era gerente de uma filial em São Paulo. A empresa já tinha crescido relativamente bastante. Então, aos 21 anos, eu caso também muito cedo. Eu casei aos 21 anos, em 97. Casou novo, hein? Isso. Já no primeiro ano, no próximo ano, 98, meu pai me exporta, manda eu para São Paulo. Fala, vai cuidar da filial de São Paulo. Então, São Paulo, para mim... Você nasceu aqui em Goiânia? Eu nasci em Goiânia. Mas São Paulo, para mim, foi assim, foi uma escola, né? Porque quando meu pai me manda para São Paulo, a primeira coisa que ele falou foi assim, olha, você tem suas ideias, você é um cara que parece que está querendo imputar muita coisa. Então, eu falo assim, te imputa tudo lá em São Paulo, suas ideias, e deixa eu quietinho aqui em Goiânia com as minhas. Então, vai ter engraçado isso, né? Isso era em que ano? Isso em 98. E aí, de 90, foi muito interessante, que isso foi pós a entrada do Plano Real ali, em 94, né? E a empresa estava passando por sérias dificuldades e esse deixar dele foi muito interessante, porque ele realmente deixou eu começar a implantar algumas coisas ali na transportadora ali em Osasco. A gente tinha uma unidade lá em Osasco. E ali eu cresci muito, porque ali eu saí dessa barra dele
E comecei a entender do negócio de uma maneira diferente, sem a pressão ali do cotidiano dele. E é interessante que quando ele vem a falecer 5 anos depois, em 2003, aí parece-me que, assim, de uma maneira inconsciente, eu já estava preparado. Porque ali eu pude realmente tocar quase 40, 50 colaboradores, comecei a navegar de uma maneira muito própria. Tanto é que quando ele falece, o que aconteceu nos próximos 17 anos até a venda da companhia foi justamente a implementação do que eu já tinha criado em São Paulo. Isso é implantado em Goiânia e depois nas outras unidades e se tornou um modelo de negócios a ser aplicado até a venda para uma multinacional. E você tinha irmãos adultos na época para te ajudar ou só você que tinha idade? Sim, eu devo muito à minha irmã. Minha irmã, eu falo assim, minha irmã foi o carro forte, né? Ela era financeira, então ela foi a pessoa que sempre me deu muita paz mesmo, assim, para poder operacionalizar os negócios, operacionalizar as cargas, e para frente, né? Porque assim... Ela é mais velha que você? Não, ela é mais nova, ela é 2 anos mais nova. Ela também começou a trabalhar muito cedo na companhia. Você tinha 15 e ela tinha quanto? Não, quando eu comecei a trabalhar na empresa eu tinha 10, mas eu assumi a transportadora aos 27, aos 27. E ela aos 25. Porque meu pai falece em 2003, eu entro na companhia em 85, né? E, então, aos 27 anos eu tive um AVC, tanta pressão. E muita pressão, né? Porque as pessoas não têm ideia do que é dever. E eu falo, hoje, se você me fazer perguntas em todas as esferas, eu tenho propriedade para falar com você, porque eu já devi para banco, sei que é com a conta garantida, sei que é com desconto aplicado, sei que é não ter dinheiro para pagar um factory, sei que é não ter dinheiro para pagar um salário. Enfim, mas aos trancos e barrancos a gente foi crescendo, né? Segura um pouquinho aí que nós vamos falar agora dos nossos apoiadores. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza, praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida. Soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time da AWS Interiores. O QR Code está disponível na tela. Outro parceiro nosso é a Pitangui Tintas, uma empresa referência em solução de pintura. Eles oferecem uma linha completa de produtos, incluindo tinta imobiliária, automotiva, zarcão, verniz, PU, epóxi e outros. A Pitangui Tintas se destaca pela qualidade e eficiência de seus produtos, perfeitos para atender desde pequenos reparos até grandes projetos. Se você busca resistência, praticidade e um acabamento impecável, a Pitangui Tintas é a escolha certa para você. Acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o time da Pitangui Tintas. Então você estava falando da parte dos desafios que você enfrentou, que é a dor da maioria do brasileiro, né? Dívida, meu Deus, banco cobrando, fornecedor cobrando, juro alto, salário baixo, né? Pressão de funcionário para aumentar salário, dificuldade de venda, tudo que você pensar, Josimar, eu posso ter certeza nessa vida. Apesar de eu ainda ser jovem, ainda tenho 50 anos, mas eu posso ter certeza que eu passei. Passei muita dificuldade, né, no segmento. E tudo a duras penas é que foi me moldando, né, para o homem que eu sou hoje. Mas quando você assume a empresa, você já tinha noção desse Não. endividamento? Eu sabia que a empresa passava por dificuldades, meu pai relatava dificuldades, sempre estava ali falando não para a gente ali com isso, com aquilo, né? Mas ele não abria propriamente assim toda a dívida. Então, quando ele falece em 2003, que eu realmente tenho acesso ao jurídico, tenho acesso às coisas, eu me deparo com uma empresa com geração de caixa negativa. Como eu já tinha essa escola de faculdade, eu já vinha estudando, então eu consegui ali a duras penas já identificar que a empresa gerava um caixa negativo. Uhum. Porque antes eu era só o gerente da filial, de repente você assume a companhia como um todo, agora eu tenho que pensar companhia, né? Não tenho que pensar mais filial. E ali
eu me deparo e fico em choque, né? Então, eu tive até uma depressão, foi um momento muito difícil, onde eu ganhei peso, fiquei depressivo, fiquei ansioso, porque não tinha saída. Assim, aos olhos humanos ali, aquilo não tinha saída, não tinha uma empresa que gera caixa negativo. Tem uma dívida atualizada hoje de 24 milhões. Fazendo uma analogia, Josimar, a nossa dívida bruta em 2003, que era de 7 milhões, era maior do que um ano de faturamento. Nossa. Então, o nosso faturamento médio era de 800 mil ao mês. Nós dividimos 7 milhões. Imagina como que você faz uma equação. Como é que você pensa hoje? Eu tenho 24 milhões e faturo 20 por ano. Aí, se você ainda tem 10% de resultado, você pode falar assim, não, eu fechei com 2 milhões de resultado do ano, vou fazer um plano de recuperação para os próximos 15 anos, 10 anos, sei lá, faça alguma coisa. Não, mas você não tinha para cada R$1 que se vendia, perdia-se mais 20 centavos. Então, zero geração de caixa, zero perspectiva, enfim, desafios assim, com a morte do meu pai, obviamente, cessa-se créditos bancários, cédulas bancárias, e aí piorou ainda mais a situação a curto prazo, porque até que o banco, as pessoas entendem quem é você, porque meu pai, apesar de todas as dificuldades, ele ainda tinha um respeito, porque meu pai ainda conseguia honrar ali, ia aos trancos e barrancos. A maior dívida, inclusive, não era nem com fornecedores, era simplesmente com o governo. Essa era a maior dívida do meu pai. Então, deixou de pagar ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda, ISS das unidades. Então, assim, ele ia honrando banco, ia honrando... E deixando o governo de lado. E foi deixando o governo de lado. Só que essa bomba relógio caiu na minha mão, né? Então, eu digo o seguinte, eu escutei muito isso assim, que o refis da crise em 2009 foi um refis feito para bandido, né? Eu escutei muito isso, falar, porque os deputados federais que têm empresa aproveitaram... E eu falo, olha, pode até ter tido inicialmente essa situação, esse viés, mas empresários como eu foram realmente salvos pelo refis da crise de 2009, porque aquela dívida impagável, ela se torna palpável para os próximos 15 anos. Então, em 2009, em 2024, agora eu acabei de pagar o refis. E qual foi a estratégia para você salvar essa empresa? O que você fez? Olha, Josimar, muita gente que está nos assistindo aqui está com o mesmo problema que você tinha. Olha, eu vou começar com uma coisa, assim, eu vou falar para você que está me ouvindo aí, né? Eu acho que a primeira coisa é a fé. Eu vou começar com isso porque sem fé, sem acreditar, você não vai chegar. Então, tenha fé. Fé, quando eu falo fé, indiferente à sua profissão, né? Se você é judeu, se você é cristão, se você é budista, ou você não... Mas tem que ter fé. E tentar acreditar. A partir desse ponto, as coisas foram acontecendo com essa positividade. Eu falo que assim, não é um processo que aconteceu, que acontece da noite para o dia. Esse processo meu ele demorou algo em torno de 12 anos para se concretizar, de 10 a 12 anos, porque em 2003 eu recebi ela nessa condição. Gradativamente nós fomos tomando ações, então melhorando precificação, tirando da carteira aquilo que realmente não prestava, aquilo que... Porque meu pai ele queria o volume, e eu já vim de uma escola que eu olho o resultado. Então eu sou daquele seguinte, olha... Eu prefiro ganhar 10% de 1 milhão do que 1% de 10 milhões. É a mesma coisa. Mas 1 milhão você tem uma empresa na mão, você tem tudo centrado, você tem tudo organizado. Então, num primeiro momento, por incrível que pareça, a gente até diminuiu mais ainda o faturamento, excluindo coisas do processo, diminuindo o pessoal, enxugando a máquina, para ela primeiro começar a gerar o quê? Resultado. E a partir desses resultados... aí sim, vamos começar a crescer organicamente e ir tratando dívida após dívida, sem preocupar do amanhã, pensando assim, olha, vai aparecer um refis, vai aparecer alguma condição. E realmente, de uma maneira que eu não sei te explicar, ao longo dos próximos anos que se passaram, ora saiu um refis ali do INSS do governo de São Paulo, ora saiu um refis do governo de Goiás para isso, de modo que, quando chegou em 2009, todos os demais tributos já estavam pacificados, já estavam parcelados, a companhia já vinha conseguindo pagar isso gradativamente, mas o grande rombo ainda era o federal, que representava até então 70% da matriz de dívidas. Quando veio esse refis da crise, aí pega o prejuízo acumulado inteiro, que meu pai sequer tinha considerado no balanço, mas a gente tinha conseguido fazer isso
pós-morte dele, a gente atualizou a contabilidade e já tinha isso refletido no balanço. E esse refis, ele permitiu 100% do prejuízo fiscal ser abatido nos juros, em tudo. Então, isso fez com que a dívida já em 2010 estivesse lá em torno de 10 milhões, 13 milhões, caísse para quase 4 milhões, parcelados em 180 vezes. Aí pronto, aí foi quando nasceu o Céu de Brigadeiro. Falou, poxa, isso agora equacionou no caixa, já estou com tudo endividado, agora eu começo a fazer, agora eu começo a empresariar, agora eu começo a pensar em futuro, pensar em projeto, pensar em crescimento. Isso era em que ano? Já em 2009, né? Quando veio o refis da crise, final de 2009, começo de 2010. Eu falo assim que foi o ano mais feliz da minha vida, foi esse refis. Todo mundo fala assim, Guerra, você é louco, você ficou feliz porque agora você conseguiu pagar. No meu caso, eu fiquei muito feliz e paguei até a última parcela agora, no mês de setembro. Foi a última parcela desse abençoado refis, eu chamo de abençoado, né? E saio assim, continuo com o CNPJ aberto da Lagoinha, que hoje chama-se Peace, nome Peace em inglês, Paz, né? Nome Paz. A gente optou por não vender esse CNPJ, ele continuou sob a nossa tutela. Então, é um CNPJ que faz agora 40 anos vivo, que inclusive é a minha holding hoje, que loca os galpões. Você falou de fé e achei isso bem interessante. E quando, nesse período todo aí que você passou de lutas e de dificuldades, você falou que teve até um AVC, né? Sim. Em que momento que você teve esse encontro com Deus, com a fé? Já ali em 2003, eu falo assim, Deus foi muito maravilhoso na minha vida, porque quando eu vou para São Paulo, de uma maneira inconsciente, eu falo assim, o Senhor ele foi colocando Foi trabalhando. pessoas muito boas ao meu redor, sem que eu pedisse, né? Então, um motorista, a secretária do meu lar. Depois, ali em 2000, eu conheci uma senhorinha que foi lá fazer cotação para levar mercadoria para Goiás, que era doação, e eu falei, não, você não vai pagar nada por isso não, se é doação, eu vou transportar de graça, fiquei amigo. E todas essas pessoas eram muito cristãs, de uma maneira que, se você me perguntar por quê, eu não sei. Quer dizer, até sei, eu entendo isso hoje, muito claro, né? Que é o carinho do Senhor com a minha vida. E eu fui começando a entender isso assim, gradativamente. Quando meu pai falece, de uma maneira ímpar, esse povo foi quem começou a me acolher. Dali no meu desespero, e ali eu me lembro que, claramente, em 2003, eu fui a uma igreja com essa senhorinha, e lá assim, foi uma coisa muito louca. Eu entreguei minha vida para Jesus, assim, sem entender nada, assim, entreguei minha vida para Jesus. Sem até entender por que estava acontecendo. Não, absolutamente, não entendi nada. E ainda com preconceito, porque assim, eu já entrei falando assim, quer ver, aquele pastor lá vai daqui a pouco pedir dinheiro, aquela coisa toda e tal. E nesse dia o pastor não pediu dinheiro. Olha, rapaz. Não, assim, foi para me testar mesmo. E eu escutei uma palavra naquele dia assim que para mim caiu como uma luva. E a partir daquele momento, naquela igreja, eu comecei a frequentar grupos pequenos de oração nas casas das pessoas. E ali, gradativamente, eu fui contando a minha história e aquele povo me acolheu. Foi uma coisa extraordinária que eu trago até hoje. Fiz esses amigos que continuam meus amigos lá. E esse povo cristão, empresários de altíssimo gabarito ali de São Paulo, um deles mesmo, assim, ali em 2004, eu acho que um ano depois do meu pai ter falecido, eu estava tão desesperado, porque era uma segunda-feira que eu não tinha dinheiro para pagar a folha, não tinha, nossa, uma coisa assim terrível. E ele foi, sentou comigo, orou e falou assim, meu irmão, não se anseie pelo amanhã, não se anseie pelo amanhã. Apenas espere, creia, amanhã é amanhã, você vai dormir e amanhã Deus vai te dar. E assim, isso foi muito marcante para mim, porque no outro dia, na segunda-feira, um cliente que era muito grande, muito bom, grande não, bom da empresa, caiu um dinheiro lá que não estava previsto. E esse dinheiro bancou quase 15 dias de operação. E a gente só foi depois entender. E aí, o que foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi, na realidade, uma duplicidade do contas a pagar, que para mim foi um milagre. E aí eu volto, né, depois sem jeito, para falar com o pessoal. Falei, gente, como é que eu vou devolver o dinheiro? Não tem a mínima possibilidade. Eu vou pedir agora 50 meses de parcela aqui. E eu ligo para essa empresa, uma grande companhia lá de São Paulo, que foi já da minha ida para São Paulo, né? Foi uma portinha que Deus abriu lá para mim. E essa empresa fala, não,
não tá tudo certo. Eu falei, não tá, olha, já descobri aqui o erro, vocês pagaram a duplicata, vocês lançaram um número pela duplicata e depois vocês lançaram o CT dentro do duplicata. Naquela época era conhecimento, né? Que não era eletrônico. E vocês, de uma forma duplicada, vocês lançaram números diferentes para os mesmos valores. E eles foram lá para dentro e descobriram, Josimar, olha que coisa maluca, que tinha um rombo na companhia sendo feito isso constantemente. Só que nenhuma outra transportadora tinha comentado esse coisa. Eles me chamaram lá, os diretores, e falaram assim, olha, a presidência mandou não cobrar de vocês daqui. Que legal. E você vai... Quais outros lugares de praças que você faz? Porque a gente quer gente séria aqui na companhia como você. Você é o primeiro. E nós descobrimos aqui que tem 2 anos Olha o valor que isso está acontecendo. da honestidade, né, cara? Exatamente. Mesmo você então, precisando da grana... Não, você não fala não. Mas, assim, eu não vou mentir não, tá? Eu contei até 10. Meu Deus, como é que eu vou fazer aqui para falar, né? Mas eu já estava frequentando a igreja, já estava escutando aqueles ensinamentos. Eu falei, Senhor... E tudo isso foi muito interessante porque foi como se fosse assim... como se Deus fosse se apresentando para mim de maneira naquilo que eu mais necessitava. Por isso que eu disse para você agora aqui nos bastidores, né? Para mim, não foi só a minha competência. Claro, sou estudioso, eu faço a minha parte, mas houve, sim, muitos milagres ao longo dos 17 anos que são incontáveis na minha caminhada. Eu nasci no lar cristão, a minha base é cristã, e eu sei que nada acontece nesse plano sem a permissão de Deus. Nada. A gente pode tentar de um lado ou de outro, mas se Deus não permitir, não vai. Não vai. Exatamente. Então, assim, politicamente falando, né, as pessoas hoje parecem que têm vergonha de falar que são... Não, ali no meu Instagram, nas minhas mídias, eu me declaro claramente, sou apaixonado por Jesus, sou apaixonado pelos princípios de Jesus. E você pode ter certeza, Josimar, ao longo dessa caminhada, eu cada vez mais procuro me tornar um homem mais santo. Mas de verdade, isso é uma busca contínua. Porque a gente é imperfeito, a gente é falho, a gente é ganancioso, a gente é tudo lascado, né? Eu falo assim... É do ser humano. É do ser humano, mas que eu levanto todos os dias indo contra tudo, contra todos, contra os processos carnais, contra... esse processo mesmo aqui que eu estou desenvolvendo para a educação financeira voltada aos transportadores, a quem tem veículos. Eu escutei várias maneiras de potencializar financeiramente isso aqui, de maneira que eu ganharia muito mais, mas feriria a minha ética moral de entregar pouco ganhando muito. Então, eu optei pelo caminho mais difícil. Eu optei por entregar muito ganhando pouco. É ao contrário. Então, eu falo, não, eu me sinto... dentro da minha fé, dentro daquilo que eu entendo como correto, dentro daquilo que eu entendo de princípios, é isso que vai me fazer um ser humano melhor e é isso que vai fazer com que eu seja luz na vida dos outros. Cara, isso é contagiante. No dia que você pediu para a gente falar o telefone, eu estava muito ocupado, mas parece que tinha uma coisa que falava para mim, conversar com você. E estava num dia difícil, angustiado. Cara, você não tem noção da conversa que a gente teve, que eu senti uma energia, uma coisa bacana, legal. É tão verdade que, não sei se você se recorda, quando a gente conversou ao telefone, eu fiquei mais te ouvindo. Sim. Porque era uma coisa diferente. E nós dois somos, né? Eu sou muito falante, mas nós dois, né? Foi algo tão, assim, legal, que eu fiquei mais te ouvindo. E aí você começa sempre falando de Deus, o propósito, o que Deus primeiro e tal, etc. Eu falei assim... Porque eu sempre venho pedindo a Deus para me colocar pessoas com o mesmo pensamento, pessoas que fazem o bem, que fazem a obra de Deus, para trazer aqui, para a gente fazer um trabalho legal. E Ele colocou você para a gente bater esse papo aqui essa semana. E tem muita gente boa, viu, Josimar? Eu falo assim, é só procurar que acha, né? Eu odeio essa conversa. Não, brasileiro é tudo malandro. Não é. Tem muita gente séria, tem muita gente correta. Eu não gosto de generalizar em nada. Em todos os ambientes tem gente boa, porque a gente escuta muito, né? A tendência, não, você não pode generalizar o picareta, aqueles que pagam o preço deles lá, não acreditam em vida fácil para eles também. Eu acho que essa historiazinha é muito mal contada pela mídia do que realmente acontece no dia a dia dessas pessoas, né? Então, eu escolho colocar a minha cabeça no travesseiro em paz. Mas voltando à empresa, em que ano que você consegue
solucionar o problema. E quando que foi a venda da empresa? O meu céu de brigadeiro ele aconteceu em 2015. Acho que 2014 para 2015 foi quando eu tive a minha sacada final, porque ao longo desses, de 2003 até 2015, o que eu fiz? Eu só estudei, me aperfeiçoei e fui validando modelos de forma real. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Eu fiquei 5 anos terceirizando uma rota de caminhões e fazendo um paralelo com a minha frota própria. Uhum. Analisando performance, modelos e tal. Então, ninguém te fala isso. Isso é um histórico que você vai construindo, que você vai colocando. Por quê? Quando eu chego hoje e falo para assim, um carro custa tanto por quilômetro rodado. Eu te falo com autoridade, por quê? Não é porque eu pesquisei no Google, não é porque eu sei isso, aquilo. Não é matemática de Excel. Não, é matemática de realidade daquilo que acontece, daquilo que as pessoas... Você viveu isso, né? Vivi. Dentro do negócio. E aí, quando eu vivi e identifiquei a verdade sobre caminhão e entendi o propósito da transportadora no negócio, foi quando eu virei a chave. E como foi essa virada de chave? Foi assim, falei, olha, eu não quero mais ter caminhão. Não é que caminhão por si, carro, veículo, é um item que eu desaconselho a comprar. Não é isso. Mas quando eu entendi o propósito da companhia e o que ela realmente prestava de serviço, eu entendi que caminhão, para mim, naquele momento, passou a ser um meio. E eu não queria mais gastar energia com aquilo. Eu já tinha números satisfatórios, muito claros, que todo o meu exercício de acompanhar motorista, acompanhar lei de motorista, acompanhar tacógrafo, caminhão batido de madrugada, aquela coisa toda, consumia quase 60% do gasto energético da companhia. Mas o que realmente a companhia fazia? Venda, gerenciar a entrega do ponto A até o ponto B com segurança. E eu falei, não, eu vou gastar energia nisso. Eu quero ter informação em tempo real, eu quero ter informação rápida, eu quero ter informação segura. Eu quero surpreender os meus clientes. Se eu estou entregando com 4 dias, eu quero agora entregar com 2, com 2,5. E eu vou gastar energia naquilo que faz sentido. Que é nisso que eu vou conseguir aumentar o meu ticket médio de venda. É nisso que eu vou ganhar dinheiro de fato. E caminhão, se é meu ou se é do outro, não me interessa. Eu vou pagar o preço justo. Eu já sei o que é o preço justo. Eu acompanhei durante 5, 6, 10 anos. E eu sei agora o que é um preço honesto para pagar para um parceiro que vai ser fiel, que vai acompanhar. Então, a mentalidade foi essa de ganha-ganha. Mas eu tirei essa parte, essa parte da companhia que era caminhão. E foi aí que houve o boom do negócio. Ali que você teve um insight de salvar a empresa. A companhia cresceu, nos 5 anos que se passaram, ela triplicou de tamanho. Nós saímos de 3 filiais, Goiânia, São Paulo e Brasília, para 6 filiais. Abrimos Palmas, abrimos Belo Horizonte, abrimos Bahia, em apenas 5 anos. O volume de cargas nosso aumentou quase 5 vezes, exponencial. E quando nós vendemos a companhia, isso é um número muito louco, tá, no transporte que eu vou te falar, muito fora da curva, nós vendemos ela com EBITDA de 17% em caixa. Eu vou falar assim, lucro mesmo, né? Dinheiro no caixa. Daquilo palpável. Nem todo mundo sabe o que é EBITDA. Juro antes, lucro antes de depreciação e amortização, né? Na verdade, não é nem EBITDA, é 17% de lucro líquido em caixa, já pagando tributos, vamos falar assim. E foi validado pela companhia que comprou a 12%, que já tem essa expertise da parte deles, que não considera algumas situações que não é rolo, mas é que eles não consideram. Tem outras metodologias de leitura, mas na verdade é só para te baixar o preço da venda, nada mais. Porque o caixa é caixa. Né? O caixa é caixa. Caixa é uma coisa que ela é matemática exata, né? Não tem como você... Então, assim, coisa que meu pai nunca viu. Eu não tinha visto até 2016. Mas por que isso aconteceu? Por essa virada de chave doida que eu tive, que todo mundo começou a falar assim, você é louco, você está vendendo seus caminhões, e está colocando terceiro, isso não vai dar certo. Escutei isso assim, mas a roda. Eu falei, vai dar certo, porque eu sei o que eu vou pagar para eles. Você capitalizou e você teve fôlego para conduzir o negócio. Não, porque, vamos fazer uma conta simples, Josimar. Hoje, vamos colocar em valor presente. Um caminhão novo hoje, usado, um caminhão de 5 anos hoje vale R$500 mil. Né? Um faturamento honesto para um caminhoneiro, só o cavalo mecânico em 10 mil quilômetros por mês, vai custar aí em torno de 60, 70 mil reais. Você não concorda comigo? Matematicamente, um único caminhão eu já tinha dinheiro para pagar um prestador
desculpa, um prestador de serviço por 10 meses. Por 10 meses eu já tinha aquele capital sem tirar um centavo do banco. Então, quando eu comecei a fazer essa conta, eu falei, olha, essa loucura minha, eu acho que vai dar certo. Então, no primeiro momento, o pessoal ficou louco, falou, você está louco, Herbert? Eu trago... Então, assim, ó, até 2014, ali, 15, 100% atrelado em financiamento bancário, 100% atrelado em conta garantida. 2015 em diante, eu começo a vender esses caminhões, coloco o dinheiro no caixa, gero capital de giro efetivo, tiro o banco da jogada, passei a ser meu banco. Ah, que legal. Passei a ser meu banco. E fui vendendo. Porque então, por que aconteceu? Olha que doideira. Por 30 anos eu fui condicionado, eu aprendi com meu pai, e o transportador brasileiro ele é assim até hoje. Ele acaba de pagar o caminhão, ele vai lá no concessionário, entrega aquele caminhão e pega outro. Então é um condicionamento cíclico. Ele nunca pega o caminhão. O que eu fiz em dado momento? Eu fui lá e peguei o caminhão. Falei, agora eu quero ele. E não quero financiar de novo. Então, sem querer, eu construí meio que um Uber do transporte. Porque quando eu termino... Só que assim, a gente fala Uber, né? As pessoas pensam, não, é assim, porque você tem outras variantes, né? Gerenciamento de risco, é bem complexo. Mas eu tive uma mentalidade muito bacana e assim, fui imputando isso aos nossos colaboradores, trazendo eles e falando assim, gente, eu estou apenas trocando um caminhão próprio por alguém que tem o seu próprio caminhão e que vai prestar o serviço idêntico ao nosso caminhão. Para que ele preste o serviço, ele tem que ter remuneração certa. Ele tem que ter uma remuneração honesta. Ora, se o meu caminhão custa tantos reais por quilômetro, eu já pago isso para rodar com o meu caminhão. Eu só mudei a mentalidade. Em vez de eu pagar pagar o meu caminhão, que é dividido em motorista, IPVA, licenciamento, depreciação, parcela, pneu, não sei o que é tanto de conta, eu transformei aqui tanto de conta lá para uma conta só, quilômetro rodado, facilitei meu target de venda, porque você concorda? Facilitou sua operação, tudo. Capitalizou, ajudou tudo. Eu passei a ter um número líquido certo para venda, isso facilitou absurdamente a matriz de precificação para tudo, porque agora não é mais hipotético. Agora não é uma planilha em Excel. A sua matriz de composição de preço, né? E esse trabalho que eu faço aqui agora, exatamente, quando eu te falei agora do curso que eu estou desenvolvendo, é esses 15 anos de trabalho que eu fiz para conseguir entender o que era o caminhão, porque agora eu passei a ter informação. E quem tem informação tem o quê? Tem um poder. Concorda? Quem tem informação tem poder. Eu passei a ter informação clara, que é uma coisa que o transportador hoje não tem. Não tem, às vezes não se esforça para conseguir, porque é difícil, é muito difícil. Eu te falei, eu fiquei quase 10 anos fazendo isso. 10 anos. Porque você não consegue falar assim, você joga na planilha Excel, eu te dou aqui meu aplicativo, você joga lá e fala, nossa, eu acabei de comprar uma Mercedes-Benz aqui, minha Mercedes vai custar R$8.000 por mês. Eu fiz de um amigo aqui, 8 mil por mês. Uma C200. De carro, depois eu quero que você faça isso para mim. Viu? Aí ele fez lá, ele anda 1.800 km, falei, deixa eu ver esse aplicativo seu. Eu joguei para ele fazer, já desisti da Mercedes. Aí foi pro Seal, elétrico. É sério, isso é um fato real, isso aconteceu 2 meses atrás. Aí foi lá e comprou o Seal. Então, essa leveza que eu trouxe para a companhia, tirando o caminhão e colocando os prestadores de serviço, foi tudo de bom, porque eu passei a ver... Aí foi pela primeira vez que eu comecei a entender a contabilidade, porque a contabilidade me mostrava que eu tinha lucro, mas eu nunca vi esse lucro. Você nunca viu o dinheiro? Por um motivo simples, porque esse dinheiro circulava na mão de quem? Do banco, do ativo financiado. Porque a contabilidade falava, você comprou um ativo, você está pagando juro aqui, tal, mas esse dinheiro do lucro estava indo, na realidade, para o investimento. Eu custei entender isso, eu demorei 20 anos para entender isso. Que era lucro do ponto de vista contábil, mas que eu estava jogando ele para um investimento. Eu falei, não quero mais investir nisso. eu vou colocar caminhão e foi. E aí isso foi assim um case dentro da companhia, porque passados 5 anos a companhia saiu de uma empresa assim boazinha, né, para uma empresa que começou a chamar a atenção de quem? Dos players nacionais. Então aí você chega numa fase que você salvou a empresa, você vende a empresa e um sofrimento que você teve, você pensou, agora eu vou ajudar alguém? Quando que você teve esse insight, essa mudança de chave? Vou sair, vou vender a companhia e vou ajudar pessoas que passaram pela mesma situação ou estão passando pela mesma situação que eu passei. O ser humano ele é engraçado, né? Apesar de eu ter feito uma venda maravilhosa, ter feito o sonho
praticamente todo brasileiro que tem uma empresa quer fazer um M&A, né? Fazer a venda da companhia, ou boa parte do brasileiro. Mas, muito ao contrário, eu tive sofrimento da venda. Porque foi como se perdesse um filho. Então, na verdade, eu passei por um luto, que eu não estava preparado. Naquela época eu não falava tanto em equity, né? Porque hoje fala-se muito em equity. Então não, a pessoa já entende que a empresa sua, você só vai ter noção do que ela vale quando você receber aquilo na sua conta. Não, mas mesmo recebendo dinheiro na conta, estando lá, tudo bem, muito obrigado e coisa, eu não fiquei bem. Então, essa história foi muito interessante. Eu ainda fiquei 3 anos remoendo. Mas por quê? Você acha que pelo que passou, a perda do seu pai, você acha que foi mais isso? Porque, na realidade, é o seguinte, no meu caso em específico, quando eu vendi a companhia, eu ainda fiquei dentro da companhia, e aí eu vi esse desmoronamento, isso foi um erro, né, estratégico, eu não aconselho. Vai vender, vende, vira as costas e toma. No meu caso, eles pediram para ficar por mais 3 anos desenvolvendo o projeto, me deram até um bônus para crescer lá, que acabei não recebendo, só que a cultura, né? Veio da cultura, era outra e aquela coisa. Então, assim, houve um desmoronamento. Aí você vê eu tinha quase 300 funcionários, e aí você vê quase a metade deles no primeiro ano ser demitido. E pessoas que estavam comigo há 20 anos, 25 anos, e que eu achava que ia ficar lá, e que ia ganhar até mais dinheiro, e foi tudo ao contrário. Então, todo esse cenário trouxe para mim algo muito desafiador. Mas o que aconteceu? Passados 3 anos, eu falei, não, 3, 4 anos ali, eu falei, não, agora chega, vamos virar a página. Aí fui para a Europa e fiquei 6 meses com a minha esposa num semestre sabático. Eu naveguei, na verdade eu fui para a África, para Atenas ali na Grécia e também em Malta, lugares bem estranhos, né, para a maioria dos brasileiros. Mas ali eu sentei e falei, o que eu vou produzir que vai me fazer sentido agora? Foi o ano passado isso. Passado. Isso eu fiz o ano passado. Então, isso que você está vendo aqui agora é muito novo. E aí eu falei assim, o que eu fiz na minha vida o tempo todo? Transportei. O que eu só aprendi a fazer? O que eu estudei? O que eu me preparei? O que eu sou bom? Porque aos 50 anos você tem que ser bom em alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Nem que você jogar bola, né, pelada, você tem que ser bom. Aos 50 anos você não descobriu no que você é bom, tá difícil. E eu falei assim, e eu até engraçado, nesses 5 anos eu naveguei em outras praias, né, academia, energia solar, e confesso, nada me chamou atenção, nada me dava prazer ali, reunia com a equipe, falava coisa sem graça, não tem emoção, né? Transporte é aquela coisa maluca, gente, velocidade, nada bate certo, tudo é variável, tudo depende de gente, tudo depende do momento, enfim, trânsito, né? E aí Deus falou muito comigo, falou assim, sabe quando você escuta aquela voz agradável do Senhor assim, escreve o que você fez ao longo dos 17 anos que possibilitaram você a vender a sua companhia num lugar, num meio que ninguém vende. Nós temos hoje mais de 5 milhões de empresas com a NTT no Brasil. Mais ou menos 400 mil transportadoras com números bem consideráveis. Nos últimos 5 anos nós tivemos 3 negócios. Que legal. 3. Então, é um case. É muito... É uma situação muito atípica. Essa situação, então, pensando em tudo que aconteceu, eu falei, essa história é forte. Realmente, eu nunca parei para pensar o que foi que eu fiz. Aí eu comecei a escrever. Peguei o Google Drive ali, comecei a mapear sem IA e só fui escrevendo. O que aconteceu aqui? E fui mapeando. E aí, nesses 6 meses ali, desse momento sabático meu, eu percebi que eu construí 12 pontos chaves que transformam uma transportadora, em qualquer transportadora, em grande sucesso. Que é a matriz do pensamento que eu adquiri ao longo desses... Eu chamo de 17 anos, apesar de eu ter 35 anos, que a primeira metade minha foi na tutela do meu pai, estudando, aprendendo, mas não validando aquilo que eu tinha cientificamente aprendido. Seu pai não permitia você Não validar. permitia. Não permitiu, e eu não conseguia aplicar absolutamente nada daquilo que eu tinha já algumas coisas meio maluco em mente.
quando ele falece, a minha irmã permite, a gente começa a fazer validações de tudo, né? Então, eu sou muito matemático. Então, eu queria precificação de tudo. E o pessoal fala, transporte, você não vai conseguir fazer isso nunca, né? E não, a gente... Você já leu o livro Virando a Própria Mesa, do Ricardo Sandler? Que ele passou esse mesmo desafio seu. Tinha um pai conservador que não deixava ele fazer nada e chegou um momento que ele conseguiu a autorização do pai e ele faz uma virada de mesa e muda a empresa completamente e quadriplica o tamanho da empresa e vira acho que é uma história muito potência parecida. mundial. Não, o meu não foi logo como potência mundial, mas eu confesso que eu sou muito feliz com o que aconteceu. E só fechando lá, acabei não concluindo, né, esse semestre sabático. Então, o ano passado, quando eu volto, eu faço essa validação com 4 amigos. Assim, chamei, liguei e falei, eu tenho um modelo Lagoinha para te entregar de mão beijada. Eu falo assim, Lagoinha no nome do transportador, raiz, né? Como assim, Herbert? Eu falei, não, eu vou trazer para vocês à tona como era a minha linha de pensamento em todas as fases do transporte. E aí, chamei esse pessoal e eles ficaram, assim, muito impressionados, assim. Ele falou, Herbert, você tem um produto único. Você tem um produto único no Brasil. Não tem hoje alguém que tenha a sua capacidade disponível, porque os bons estão onde? Estão com as transportadoras aí faturando bilhão, milhão. Conheço muita gente boa, mas eles não estão disponíveis. Quem que realmente conhece, navegou, venceu e está disponível? Então, assim, normalmente os trainees hoje do segmento de transporte, são pessoas mais de nível secundários, não foram aqueles caras que realmente navegaram ali olhando 360 graus. Tanto é que meu projeto chama Transporte 360 graus, porque eu não olho... O caminhão, para mim, é um meio, lembra? Falar agorinha? É um pedaço, ele não é um negócio. O negócio é outro. E eu descobri isso a partir de 2015. E eu ganhei muito dinheiro depois de 2015. Descobrindo essa verdade que pouca gente entende. 99% dos transportadores... O seu negócio não era caminhão. Exatamente. É louco falar isso, né? Mas peraí, você tem uma transportadora e o negócio é caminhão? Não, nunca foi. Assim como você vê lá o McDonald's e fala assim, o negócio nunca foi sanduíche. Sempre foi imobiliário. Certo? Então, não estou falando que eu conheço transportadoras de grande sucesso, que tem frota e sempre teve frota, não trabalha, é um modelo diferente do meu, mas pode ter certeza que tem uma equipe, um processo muito forte, porque é muito árduo, é muito complexo. Então, não é que eu desestimulo a ter frota, não é isso, né? Mas a minha imersão, eu mostro que o caminhão é uma decisão você ter ou não. Mas ele não é, por si só, o negócio. E a mentalidade do transportador hoje, que tem, pensando que caminhão é patrimônio, é o maior erro do planeta. Porque essa história, não, eu vou comprar um caminhão só para ele se pagar. Primeiro que o caminhão não se paga. Eu quero que alguém prova para mim aqui. Você falou algo interessante, eu quero assim, eu vou falar aqui, olhando para o público. Se alguém que vê o seu podcast falar para mim que o caminhão dele está se pagando sozinho, com frete no Brasil, isso é um case. Isso é um case. Eu já fiz imersão para mais de 25 transportadoras só do ano passado para cá, quando eu inventei essa brincadeira. Gente séria, gente correta, não paga. Aí, então como é que os caras pagam caminhão? Porque tem outros negócios que geram recursos que pagam aqueles caminhões, porque invariavelmente cada caminhão é negativo. Então essa historinha de eu comprei é muito ao contrário. Eu fiz uma imersão agora com um transportador que inventou, um dono de uma fazenda que achava o frete caro, comprou 12 bitrens, colocar na fazenda penhorada no negócio e estava desesperado porque o frete que ele achava caro não estava dando para pagar os bitrens que ele comprou financiado. Quer dizer, pagou durante os 6 primeiros meses, 8 primeiros meses, quando estava com a carência do Finame. A hora que vi aí realmente as parcelas e a hora que começou a vir o que eu chamo de despesa recorrente futura, né, que nas minhas planilhas eu mostro isso com clareza. Eu mostro para você de forma mensal, mas ela se apresenta de forma sazonal. Então, quando esse pênalti vem, tem que trocar 18 pneus a R$3.000, é 100 pau. Se você não guardou 100 pau nos últimos 12 meses, bal, 100 mil. Você vai gastar 100 mil para trocar os pneus de um bitrem, entendeu? E quando essas contas recorrentes começam a vir, o cara fala, meu Deus, da onde que eu vou tirar isso? E não se paga. Quais são os produtos que você oferece para quem quiser buscar essas soluções? Você já me falou da imersão, você faz mentoria então, Josimar, também? Como? Você faz mentoria também? Então, não, eu optei ainda
eu não... É tudo muito novo na minha vida, essa situação. Como eu te disse, foi uma ideia no ano passado e eu vim muito rápido. Eu acho que eu já acelerei até demais perto... Nós estamos aqui, nós estamos em maio, né? Em apenas 5 meses, eu posso te falar que eu já andei o que tem gente aí que não andou em 5. Vamos lá. Dadas como eu comecei primeiramente com a imersão, porque minha mentalidade foi, eu quero treinar transportadores com a mentalidade que eu tinha para nós transformarmos o Brasil num país mais justo. Como assim, Herbert? Para, primeiro, ensinar ele a precificar. Porque, acredite, Josimar, a maioria não sabe precificar, porque sequer sabe quanto custa o caminhão. Essa é a principal dor que você soluciona. É a principal dor. E aí, quando eu comecei a solucionar exatamente essa dor para o transportador, eu comecei a perceber que essa dor ela era extensiva a outras categorias. Porque na hora que eu comecei a fazer, os primeiros 90 dias, eu falei assim, aí eu comecei a pegar Uber lá em São Paulo para ir fazer minhas gravações, aquela coisa, e do nada eu comecei a perguntar, falei, cara, fulano, quanto custa a sua diária aqui hoje? Aí o cara, não sei. Como assim, mas você não está vendendo? Você precisa vender quanto aqui para você tirar seu lucro? Quanto você tira de lucro? Então, eram aquelas respostas muito vazias, muito vagas, e aquela coisa eu comecei a instigar e comecei a perceber que realmente eles também não sabiam. Então, motorista de táxi, aplicativo, motoboy, eu comecei a perguntar, o cara do iFood chegava lá na minha casa, eu falava, vem cá, me dá, cara, paga até um pouquinho aqui, fica 10 minutos comigo, deixa eu prosear com você. E aí, quanto você está ganhando, ó, você não tô querendo, fica tranquilo, não quero tomar seu emprego não, é só porque eu estou desenvolvendo um material aqui e tal. E comecei a perceber que esse público também não estava. Só que esse público é diferente do transportador, não é equipe, é ele e o produto dele. Falei, como é que eu vou ajudar esse pessoal? Então, vou desenvolver, vou pegar essa mesma matriz que eu usava para os caminhões, para os carros menores, e vou desenvolver com uma linguagem bem simples, acessível, de maneira muito prática para ele, ali no próprio celular. Então, esse material fica pronto agora dentro de 15 dias, 10, 15 dias, ele já está pronto, está no forno, e vai ser a primeira fora da imersão. Então, essa esteira nossa vai ter aí mais de 200 produtos. Inicialmente, a gente vai começar agora com esse... É um curso de empreendedorismo para o motorista que usa o seu veículo de maneira comissionada, de maneira vendendo, né, o seu carro, vendendo o seu serviço. Então, de forma remunerada, essa é a palavra, né? Então, para motociclistas que operam suas motos de maneira remunerada, motoristas de aplicativos, taxistas ou qualquer tipo de motoristas que usam seu veículo de forma remunerada. Então, você tem hoje, por exemplo, que está muito comum, pessoas indo para o e-commerce, trabalhando para transportadoras em e-commerce, você pega senhorzinhos, que às vezes aposentou, pega o carrinho dele ali e começa a ir para a porta da transportadora, que ficou uma coisa muito comum. Pessoas que não conseguem, às vezes, se encaixar no mercado de trabalho por situações atípicas, têm ido muito para esse tipo de situação. Só que eles estão entrando e, ao contrário, estão até bagunçando o mercado, porque como eles não têm noção de precificação, o embarcador está se aproveitando deles. Então, está colocando um preço que não existe e muita gente está fingindo que recebe dinheiro. Porque você imagina o seguinte, digamos que você quitou um carro há 3 anos atrás, está quitadinho, está lá na sua garagem, você ficou desempregado. Então, para você, se você receber R$100, R$150 hoje, virou dinheiro, o hoje, né? Hoje. Só que esse dinheiro que você está ganhando aqui agora, o carro está te tomando de forma muito mais violenta. O carro está depreciando, tem a manutenção. Porque você começa a rodar, vai gerar pneu, vai gerar uma coisa, por exemplo, um motor que demoraria um câmbio, que demoraria 2, 3, 5 anos para mexer, vai mexer daqui 6 meses. Então, essa conta chega. Então, o que está acontecendo? Ninguém está fazendo as contas. E eu percebi isso com muita clareza. Então, quando eu jogo lá no meu aplicativo, que um carro normal, vamos pensar um carro popular hoje, que custa aí 94 mil, 90 mil reais. Se o cidadão faturar 12 mil por mês, ele só consegue tirar entre 4 e 5 mil reais, ou seja, os outros 7 é o carro. É inacreditável de falar isso. Ele não sabe fazer esse cálculo. Mas na cabeça de quem está lá no Uber, ele acha que ele está ganhando R$600 por dia. Menos a gasolina. A conta é essa. Esse eu estou falando baseado nos depoimentos que eu escuto. Então, esse trabalho meu de formiguinha, né, com esse aplicativo, com esse curso, vai ser justamente para... Peraí, o que realmente eu posso tirar desse carro, considerando tudo que realmente ele vai tomar daqui a pouco? Porque se eu pego um carro hoje, que está com 0 km, e se eu rodar 2 ou 3 anos nele, ele for para 300 mil quilômetros, isso
você acabou com, né, com a famosa depreciação. Lá no meu aplicativo está lá esse número muito claro. Então, você já sabe que aquele valor, em tese, você teria que estar guardando ele para simplesmente repor o carro daqui 3 anos, 4 anos. Já dá para calcular, por exemplo, hora de serviço que o cara vai Tudo. prestar? Eu desenvolvi isso justamente para ter essa linguagem prática, né? Porque você tem que pensar assim, pensar a nível Brasil, pensar a nível de negócio. Você tem 3 tipos de modelo. Tem as pessoas que operam por diária, tem as pessoas que operam por quilômetro ou por mês, mensalistas, assim, que são aluguel. Olha, eu quero você aqui para mim, o mês todo, eu vou te pagar R$5.000, R$6.000. Então, você tem esses 3 modelos lá que o aplicativo ele vai te trazer, né, esse material com muita clareza. E dentro da sua operação, porque, eu repito, carro, salário é uma coisa muito particular. Nós estamos aqui numa sala com 4 pessoas. Se a gente comprar o mesmo carro e for trabalhar no Uber, você pode falar assim, não, 4 mil tá bom para mim. E eu falo, não, para mim tem que ser 6. Aí o outro fala assim, não, para mim tem que ser 7. Aí, só que mesmo o outro com 7, ele tem uma condição melhor do CPF dele, a prestação dele ficou desse tamanho, ele tem um bom nível de seguro. E aí, de repente, mesmo ele querendo 7, na hora que joga no aplicativo, com o mesmo faturamento, ele consegue o 7 e vocês não. Você formatou, incluindo todas as variáveis. Todas. Né? Isso que eu achei muito interessante. Ele considera, e eu te mostro isso em tempo real, é muito interessante, porque o mesmo carro, uma vírgulazinha que eu mudo lá, por exemplo, você pega lá no aplicativo, lá você jogou e fala assim, ó, eu quero agora ganhar só 4. Eu estava com 5. Esse 1.000 a menos já te gera uma diminuição de quase, sei lá, R$2.000 de pressão de faturamento. Porque o que as pessoas não entendem é que é o seguinte, se eu quero ganhar 1.000 a mais, o carro produzindo já não é só mais 1.000 a mais, ele vira quase 2.500, 2.300 a mais. Então, quando você converte esse faturamento, por causa do 1.000zinho que você subiu ou que você desceu, vai te imputar 2.000, 2.500 a mais no mês de produção, ou 100, 150 a mais da diária. Porque às vezes você pode falar assim, não, cara, eu estou confortável. Eu já escutei de um senhorzinho que fala assim, olha, eu já sou aposentado, eu só quero ganhar 2.000 por mês adicional aqui. Eu escutei, o que você precisava? Eu fiz a continha, o carrinho dele quitar, no carro já depreciado e tal. E no caso dele, assim, com R$250 por dia, no caso dele, com o CEPzinho que ele fazia um CEPzinho bem pequeno, assim, ali na cidade de Jardim, em Campinas, né? Então, o carro rodava ali 50, 45 quilômetros. Ele pegava todo dia ali um lotezinho de 50 entregas ali, ganhando ali R$4. Acho que é isso mesmo, R$4, R$5 por entrega. Então, e tudo CEPzinho perto, para ele fazia sentido. Mas, tá vendo? Que é muito específico. Carro quitado. Depende de pessoa, depende ele não exatamente. Então, o carro já nem fazia mais seguro, só fazia por cooperativa, um valor pequeno. Então, condições diferentes, cenários diferentes, quilometragem diferente. Então, o legal da planilha é que ele desmistifica essa história do preço único. Não tem preço único. Tem preço por operação. Eu posso ter uma operação que eu recebo R$700 por dia, que vai me dar prejuízo. E eu posso ter uma operação de R$300 por dia, que vai me dar lucro. E isso porque o carro é um composto de custos fixos e de custos variáveis. Então, faturamento, aí volta na história do faturamento. Nem sempre faturamento maior significa resultados maiores. Entendeu, Josmar? E essa é a primeira etapa do seu aplicativo. Sim. Tá? Ele já tem a função para uma pessoa que tem, por exemplo, para mim, que tem 2 carros em casa, para o Fábio, que tem 2 carros em casa, aí quer trocar de carro, ele serve para fazer essa análise? Dá para fazer isso também? Dá. Essa é a segunda etapa do meu aplicativo, porque eu quis priorizar o povo que está ali sofrendo para ganhar o dinheirinho dele, né? Ali, então, o Fábio não sabe quanto que ele gasta no carro dele, não. Não, essa é uma pergunta que eu tive que falar. Em 7 meses, só 2 pessoas conseguiram responder certo. Um transportador e, acredite, um motorista de Uber, quando eu vim de São Paulo. Eu peguei na mão dele, falei, ó, você vai ganhar meu aplicativo. Eu fui fazendo os dados, eu sentei no Uber e falei assim, cara, vou te fazer uma pergunta clássica, até hoje ninguém me respondeu. Qual o seu custo por dia nesse Uber aqui? Ele falou assim, R$625. Eu falei, uau, 625, cara, você já tá assim, gostei de você. E eu falei, peraí, deixa eu ver se meu aplicativo tá batendo com o seu aqui. Gostei dessa ideia. E assim, aleatório. E aí, quanto que é a sua prestação? Paga tanto. Quanto que o seu carro faz de média? Não sei o que. Fui preenchendo. Qual que é a sua expectativa? Falou assim, ó, eu só consigo tirar R$5.000. Coloquei os 5 lá. Pois o meu aplicativo deu 625 e alguns centavos a mais. Caramba. O cara fez assim, crack! Aí eu falei, pô, nós dois estamos aí bem balanceados. Eu falei, olha, perfeito, você realmente... Aí eu falei, fiquei curioso, né? Como é que você conseguiu fazer isso? Ele falou, olha, você não acredita, eu tenho uns 4 aplicativos, tenho que juntar tudo aqui, ó, esse aqui me dá o dinheiro que eu tô ganhando, o outro aqui vai me dar o combustível, esse aqui faz não sei o quê, e o resto eu aprendi pela internet como é que faz depreciação e tal. Então, ou seja, ele conseguiu, mas fazendo essa junção
de um monte de informações que eu já te entrego tudo numa página só. Você só preenche sua realidade, sua quilometragem, quantos dias você quer trabalhar, porque você percebe, olha, eu posso querer trabalhar só 10 dias por mês e quero, nesses 10 dias, ganhar apenas R$2.000. Pronto. O aplicativo vai te falar, olha, para esses 10 dias, basta que você faça isso por dia, para ganhar isso, tá tudo certo. É a sua realidade. É isso que vai desmistificar. E aí, te respondendo agora a questão dos carros, já vem na esteira, porque como a base é a mesma, eu vou te apresentar 5 possibilidades. Então, você quer trocar de carro. Então, você tem que carro hoje? Um sedã, um SUV? Eu tenho um hatch. Tá bom, um hatch. Querendo ir para uma Mercedes. Beleza. Então, beleza. Aí você vai lá para a Mercedes. Aí você fala assim, poxa, mas dos carros prêmios, qual que vai ser a melhor relação custo-benefício para mim? Aí você coloca lá um BMW, coloca a Mercedes, coloca um Audi. Porque você vai perceber que cada um deles, à medida que se você... vai lá Depende muito de cada pessoa, para o que vai utilizar. Né? E eu falo assim, e o seu CPF muda tudo. O seu CPF muda tudo, porque o seu score vai mudar tudo. E outra, às vezes você pega uma Mercedes que vai estar lá com que o índice dela lá para a seguradora é um perfil que dá pouco acidente, dá pouco roubo, não sei o quê. Aí, às vezes, um carro está de igual valor, mas o seguro já é dobrado. Então, quando você apresenta isso num cenário de 3 anos de operação, simplesmente esse seguro já pode mudar toda uma curva. Tá, e o que o fabricante fala de média para esse carro, para esse e para esse? Então, você percebe? A planilha vai te induzir... Essa desse amigo seu que você fez entre um Mercedes e um CEO da BYD, né? Foi, CEO da BYD. CEO da BYD, levou em consideração a bateria também, ou foi só para 3 anos, só antes da garantia? Esse foi um caso muito interessante, porque né? Depois da garantia da bateria, você vai ter uma elevação de valor muito... A não ser que até lá já se crie uma bateria mais acessível, porque o problema do elétrico hoje é o investimento da bateria. Por exemplo, você compra um carro popular hoje de R$94.000. Se amanhã você precisa fazer o motor dele, um carro de 94 mil, você vai gastar uns 10 mil. Você pega um carro popular da BYD de 115 mil, você vai trocar a bateria a 60 mil. Tá, deixa eu fazer uma resposta. Eu falei para você que eu sou matemático, né? Sim. Então, para mim, tudo é matemática. Você acabou de dar uma resposta. O fabricante está te dando 8 anos, né? Sim. Não sei se você escutar o presidente atual da Volvo, ele tem um material no YouTube, 15 dias atrás, desmistificando exatamente isso. Porque é o seguinte, você tem carros na China que já estão com 1,5 milhão de quilômetros, 2 milhões de quilômetros, já com 15 anos de uso. Então, começa por aí. Assim como o motor. No Brasil é até engraçado eu te falar isso, mas no Brasil parece que não tem nenhum carro acima de 100 mil quilômetros, né? Porque todo mundo volta, cara. É um absurdo falar isso, é triste falar isso. Eu já vendi Kangoo com 600 mil quilômetros, o cara achou que eu estava de brincadeira. Falou, não, isso é mentira, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, nunca viu porque você não tem gente séria. Minha Kangoozinha fazer Goiânia e São Paulo, 600 mil quilômetros. Então, primeiro, é mito que a bateria vai acabar depois de 8 anos. E o cara da Volvo fala isso. Ele fala isso com muita clareza, com histórico real de todos os casos que estão aí. Então, o que os fabricantes fizeram no Brasil foi dar um conforto, isso é a palavra deles, eu estou repetindo o que ele falou. Falou, olha, só que foi muito mal divulgado, em vez de a gente dar 5 anos, a gente vai dar 8 anos para entregar um conforto, mas não quer dizer que com 8 anos a bateria acabou. Você pega aqueles primeiros BMW X30 2013, pode pesquisar, tem BMW aí com 1 milhão de quilômetros em São Paulo, com a mesma bateria, com 80% de durabilidade da original. Então, primeiro que isso é um mito. Mas vamos pensar o seguinte, Osimar, vamos fazer a coisa, jogar fora. Eu fiz isso com motorista aplicativo. A gente fez um simulado com um BYD Mini, região metropolitana. Então vamos lá, vamos pensar primeiro em cenário. O carro elétrico só vai combinar com alguns cenários. Se o cara fazer viagem, esquece. Mas vamos pensar só metropolitano. Isso. Se você já me falar isso, dificilmente vai se enquadrar por causa de tempo, locais. Realmente não é um carro ainda preparado para... Mas se a gente está falando de curta distância, aí eu peguei esse BYD Mini. E um motorista aplicativo está exatamente com essa dúvida. Mas eu tenho um HB20, daqui 5 anos eu tenho um HB20. Aí eu falei assim, tá, quanto custa um HB20 hoje com 5 anos? Aí olhou lá na internet, 50 mil. Falei, então tá bom, você concorda comigo que daqui 5 anos você tem um carro de 50 mil? Então você vai ter toda uma operação durante 5 anos para sobrar um carro de 50 mil. Beleza? Quando ele colocou na operação, o BYD Mini deu 150 mil
na realidade dele, positivo. O que significa? Que ele pode pegar o BID dele e jogar na ponte. 0. Pode botar fogo. E eu acredito que ele ainda vai estar belezinha. Mesmo que ele tiver depreciado. Vamos falar que daqui 5 anos o BID Mini esteja valendo 20 mil e o outro 50, em valor presente. Quer dizer, depreciou na lona. Assim que chegou a concessionária aqui em Goiânia, eu fui lá para olhar o carro. A única dúvida que eu acho que até o time não estava preparado para esclarecer que eu tive foi essa, que hoje você está me esclarecendo. Que eu já tenho mais informação em relação a isso. Que era a questão da bateria. E quando acabar? Que eu fiz todos os cálculos para dentro da cidade, perfeito. Mas aí quando eu pensava na bateria, mas será que a bateria vai ser igual de um carro, que quando ela acaba eu tenho que trocar? Então, aí, Josmar... Ou ela tem manutenção? Mas por que eu estou te falando isso? Assim, tudo é cenário, né? Vou dar o exemplo agora eu vou voltar lá para a pergunta que você fez do cidadão da Mercedes do CEO. Nas contas que foram apresentadas pela realidade dele, ele anda 1.800, 2.000 quilômetros por mês. No CPF dele, ele baseou lá, ele fez os simulados, quanto que ele ia pagar de seguro no CEO, quanto que ele ia pagar na Mercedes e tal. Em valores, inclusive, de compra muito próximos. A Mercedes um pouquinho a mais, talvez, muito pouca coisa. Mas, por exemplo, uma revisão da Mercedes, cada revisão da Mercedes, em média, R$7 mil, R$8 mil. Qual que é o custo da revisão do CEO? 0. Então, quando ele colocou no cenário dele, para uma perspectiva de 4 anos... Né? Não, então vamos lá. Ele só anda num cenário metropolitano. O resto ele vai de avião. Então, o máximo que ele vai até Brasília, que ainda é uma situação bem confortável para você ir. Então, nesse caso dele, repito, eu vou te falar que o elétrico é 100% melhor? Não. Eu estou falando assim, vamos pensar na operação. Quando ele fez essa situação, a gente fez a primeira pergunta. Quanto que custa ser C200 de 5 anos, C180 com 5 anos? Olhamos na internet lá, 120 mil, 100 mil reais. Então, beleza. Nós estamos brigando por causa de 100 mil. O CEO deu 180 para ele no período. Então, joga fora o CEO. Joga fora. Você entendeu? Eu fiz o esforço para ficar com 100. Só que o CEO na operação me custou 180 a menos. Qual que foi melhor em 5 anos? Eu sou matemático. Então, assim, qualquer quiabinho que me der lá no CEO depois de 5 anos, eu já tirei 60 mil na frente. Então, qualquer valor que te pagar lá na frente, não importa. É a conta que eu comecei a fazer de caminhão. Essa é a mentalidade. Não, mas eu repito, eu não posso te afirmar que é uma conta objetiva para todo mundo. Porque na minha planilha, claro, se você falar assim, não, são 300 km por dia, mudou tudo. Por mês, aliás, desculpa. Porque tem gente que mora aqui no Marista, aqui no Bueno, né? Eu ando pouquinho. Aí, meu CPF e tal. Então, a depender dos casos, se bater mesma conta, aí talvez seja interessante mesmo continuar no carro a combustão, mais flex, entendeu? Eu só estou te comentando que tem cenários e tem cenários. Então, eu de forma matemática, eu não compro mais carro por emoção. Eu só compro carro hoje de forma matemática. Quer dizer, eu escolho um lote de carros que me agrada visualmente, me agrada. Eu quero ser um aplicativo antes de fazer a compra. Não, mas tem que ser antes de fazer a compra. É lógico aí. E ele vai estar para isso. Hoje, essa conta que eu fiz com o meu amigo lá, eu tive que fazer até adaptando, porque é o seguinte, hoje ele está olhando para o motorista que remunera o carro. Então, eu fui lá e zerei a conta motorista, ganho de remuneração, porque o resto é a mesma coisa. E aí a gente tem que fazer 2 ou 3 vezes com cada carro, né? Só que o que eu vou te entregar já vai estar bonitinho, ele já vai te apresentar, né, o gráfico, o dashboard lá, olhando o período que você quer analisar, que tudo isso influencia. Porque às vezes se você for fazer uma análise só de 1 ano, pode ter certeza que muda tudo. Se você já fazer uma análise de 4 anos para sua operação, já vai dar outra viabilidade. Porque você põe 1 ano, esse carro pode estar melhor. Com 4 anos, o outro fica melhor. Que é o que acontece com o elétrico, né? No curto prazo, ele não paga... se você falasse pro cara do Uber lá, que eu te dei exemplo, ele falasse que ele ia usar o carro 1 ano só, esquece. Era melhor ele ter comprado a gasolina, o flex. Mas numa operação de 5 anos, que era o caso dele, a curva mudou toda. Então, não existe o carro certo, não existe o preço certo, existe a operação certa naquilo que cabe no seu bolso. Então, o que eu quero gastar com o carro? O que eu estou disposto a gastar com o carro? O que eu quero gastar com o carro? Se você quer essa resposta, meu aplicativo vai te dar. Dentro da sua realidade visual, de gosto, versus aquilo que cabe no seu bolso. Agora, eu falo assim, né?
Não, Herbert, eu quero comprar uma Land Rover de 1,5 milhão. Cara, aí não tem conta para isso. Você quer comprar uma Land Rover de 1,5 milhão, você vai comprar uma. Diferente. É diferente. Outro cenário. É outra conversa. Não, eu quero, não interessa para mim, eu quero comprar uma Mercedes C680 porque eu amo Mercedes e colocar. Então, cara, você não é pro meu aplicativo. Você é um cara que não quer saber se vai gastar 10, 15, 20. Né? Tem esse público, então não vai fazer sentido para ele o material que eu desenvolvi. O material que eu desenvolvi é porque é a realidade de 99% dos brasileiros que, como se diz, que tem que fazer conta para tudo. Que precisa... Você vai ter uma fase que vai estar disponível o aplicativo para aquele cara que tem empresa, que tem uma frota pequena, 4, 5 carros. Também. Que ele quer fazer uma média de todos os carros. Tá na esteira. Eu repito, assim, eu vou fazer até uma correção na sua fala, né? Não é média, né? A minha proposta é exatamente entregar o todo, porque é muito interessante isso. Tem uma análise que eu sabia, mas tinha esquecido, e com esses testes eu fui relembrando. Você vê todo mundo falando de diesel, da gasolina, mas invariavelmente, dificilmente diesel e gasolina ultrapassa mais do que 25% do composto do carro. Isso para quem anda muito. Quando a pessoa anda pouco, não representa nem 10%, nem 8%. Percebe? Então, é onde que o motorista aplicativo erra muito. Porque o maior peso é a prestação, a depreciação e ele. Ele faz parte do negócio dele. Você, quando você abre um negócio, uma farmácia, você abre a farmácia, paga tanto de aluguel, você está lá dentro, você tem que ganhar um mínimo lá. Então, você faz parte do custo fixo da farmácia, não é assim que você ensina Sim. lá seus... O carro é a mesma coisa, é a minha empresa, é o meu negócio. Então, para o transportador, o microtransportador, ou até mesmo transportador grande que quiser navegar lá, eu vou estar entregando exatamente isso, a perspectiva operacional do carro baseado na operação. Então você vai pegar um carro e falar assim, eu quero comprar um 3/4 para fazer distribuição dentro de São Paulo. Eu vou andar 200 quilômetros. Quanto que isso vai me custar por dia, por quilômetro? Então você vai fazer a viabilidade de análise, aí o aplicativo vai te dar o cenário para você avaliar qual a melhor opção sua de compra. Então, a minha ideia não é ter tempo real, o que está gastando, mas é simplesmente falar o seguinte, eu estou mapeando para tomar uma decisão sem ser pela emoção, de maneira mais sábia. Porque o que concessionário te entrega de sabedoria na hora de você comprar um carro? Vender. Não te entrega nada, só vai te falar do diesel. Eu cansei de escutar isso. Não, porque esse caminhão é hipereconômico, ele já... Eu até brinco, né? Que se todas as verdades nos últimos 25 anos, que todo caminhão, todo ano, ele aumenta 10% a média, tá? Você escuta de todos os fabricantes. Aí eu peguei uma média, em 1997, um caminhão fazia 2,2 de média. Hoje, os bons faz 2,6. Uma carreta. 2,7 carregado. Aí pega o percentual disso. Cresceu o quê? 20% de melhora, certo? Só que todo ano cresce 15% na boca da concessionária. 97 para 98. Nossa, novo caminhão agora 15% mais econômico. Aí no outro ano, nosso caminhão mais 10% econômico. Nosso caminhão tal. Mas aí continua aqui com 2,6. E aí quando você vai agora na matriz do negócio, o que o diesel está representando na minha operação? 20%, 25%. Roda muito, chega a 35%. Do custo real do caminhão. Então, o meu interesse é mostrar essa realidade macro. Então, eu avalio o mês e o período que você quer analisar. Então, eu estou comprando um caminhão para 5 anos, eu estou comprando o carro no aplicativo para 5 anos. Então, eu avalio esse cenário para 5 anos. Agora, Josimar, é uma perspectiva baseada no número real, mas ela só é equacionada baseado no que realmente acontece. Legal. Porque eu falo isso, eu falo assim, gente, esse número é absoluto? Não. Eu posso dizer para você que ele vai ter uma variação muito pequena, para mais ou para menos. Porque o fixo representando 70%, o fixo é fixo. Então, PVA não muda, depreciação não muda, parcela sua não vai mudar. Se você é motorista aplicativo, é o seu salário ali, pelo contrário, você ainda vai ter que aumentar ano a ano. O que vai variar é os 30%, 35% do variável. Pneu, manutenção, diesel, gasolina e tal. E isso é que pode dar uma variaçãozinha para cima ou para baixo. Se você fundir um carro, vai muito para baixo. Se bater o carro, vai muito para baixo. Porque o carro vai ficar com custo fixo e não vai rodar naqueles 2, 3 meses. Percebe? Então, o meu trabalho é um trabalho de indicador.
mas muito próximo da realidade. Mas muito próximo mesmo. Eu percebi que você traz muitos KPIs, né, para tomar de decisão. Muitos mesmo. Mas e o seu aplicativo está disponível no iOS, Android? Qual que é o nome dele para a galera? Eu tô chamando de aplicativo, mas até você me perdoe, né? Na realidade não é nem um aplicativo. Na realidade ele é um ambiente web. Eu até me perdoe a expressão, né? A gente vem falando aplicativo, porque assim, você fala de mobile, você fala de aplicativo. Mas na realidade é um ambiente web, é um software que você vai poder navegar no seu tablet, coisa, mas assim, já com o tamanho aqui da tela, a gente está fazendo as últimas validações, porque a gente sabe que a realidade do brasileiro é o celular, então ele tem que funcionar muito bem aqui, com todas as explicações e de maneira fluida, né? De maneira prática. Galera, vai ficar disponível aqui na descrição, tá? O Fábio vai colocar aqui também na edição do vídeo, para quem quiser fazer a aquisição do... Obrigado. Aplicativo, né? Não podemos falar aplicativo, é um acesso... E, na verdade, eu vou até te corrigir mais uma coisa. Eu tomei o cuidado, viu, Josimar? A gente está falando do software, né? Mas eu tomei o cuidado da gente fazer um curso mesmo. Eu tomei esse cuidado de mostrar para ele que ele é um empreendedor. Então, antes, não é que ele não possa ir lá e já pegar. Se ele comprar, ele já pode ir lá na última aula. Então, eu fiz questão de criar 4 aulinhas. Então, a primeira aula eu mostro para ele que ele é sim um empreendedor, que se ele souber trabalhar a ferramenta, ele entender como o carro dele se equaciona, ele pode tirar resultado disso. Eu mostro para ele que ele tem que separar a conta do carro com a conta da pessoa física, porque é um erro fatal do empresário brasileiro, o dono do salão, o dono da farmácia. Isso é em todo segmento. Então, assim, eu recebo a receita do carro aqui, eu pago a despesa do carro aqui, mas eu simplesmente tiro, tudo bem, eu tiro lá 4 vezes por mês um dinheirinho, mas eu tiro dessa conta e passo para uma conta agora pessoa física, que é essa que paga meu aluguel, paga minhas contas de supermercado, paga lá a escola do menino. Mas eu não misturo aqui, porque é só dessa maneira, ao longo de 5 anos, que você vai materializar aquilo que a planilha te indicou. E você vai ver que ela é real. Porque se você tem tiver esse hábito, essa disciplina, você verá que aquilo que foi colocado no projeto para 5 anos é o que vai acontecer de fato, relacionado a custo de pneu, custo de combustível, custo de tudo. E vai dar uma variação muito pequena daquilo que foi projetado. Que é o que eu testei de forma real na transportadora. Cara, show, muito bacana. A gente poderia falar muita coisa aqui ainda, mas o tempo já estourou. Imagina. Uau! E para a gente finalizar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem para essa galera que está aí nesse segmento, que você é o cara. Olha, eu primeiro, muito obrigado, Josimar. Eu fico muito feliz aqui. É um trabalho de formiguinha. Eu acho que o meu sonho, meu desejo é que esse material que eu, com muito amor, estou desenvolvendo aqui para todos os brasileiros e brasileiras que utilizam seus veículos de forma remunerada ou não, e que realmente passem a desmistificar esse segmento que hoje tem tanta conversa distorcida. Então, meu desejo é que você, principalmente você que está ali no iFood, que está ali no Uber, que tanto sofre, que abençoa tantas as vidas, que você passe a entender realmente aquilo que você é um empreendedor, que você venha a ter sucesso, que você comece a realmente movimentar ali a base para que os preços de fato sejam pagos de maneira justa. Que se você começar com esse movimento aí embaixo, pode ter certeza que de tabela os embarcadores, os transportadores também vão precificar melhor junto àqueles que pagam os valores. Então, meu desejo é que vocês realmente sejam prósperos, que vocês cresçam e que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Cara, muito obrigado. Muito obrigado de verdade. Você que nos acompanhou até agora, deixe seu like, se inscreva no canal e vai ficar disponível aqui o endereço, as redes sociais do Herbert, o nome do software para você fazer o acesso, comprar a aulinha que ele está disponível. Então é só entrar em contato. Valeu e até o próximo episódio.